O texto que estamos meditando é Efésios, capítulo 4, do verso 7 a 16, texto que começamos a trabalhar na semana passada. Se Deus permitir, estaremos terminando hoje. Abra sua Bíblia, portanto, Efésios, capítulo 4. Acompanhe a leitura que farei, relembrando essa passagem do verso 7 ao 16. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez, queridos. Pai querido, nós louvamos ao Senhor nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra e clamamos para que Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento e que a iluminação do Senhor repouse sobre nós de modo que possamos alcançar o pleno conhecimento da Tua vontade, da Tua verdade e vê-la aplicada em nossa vida para o nosso próprio bem e para o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, segundo a ação do Teu Santo Espírito em minha vida, me conduzindo a falar, ó Deus, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos, nós estamos estudando já a parte prática da carta aos Efésios, que começou no capítulo 4, e ele vai nos conduzir em alguns indicativos nos próximos capítulos, 4, 5 e 6. O capítulo 4 começa com a exortação do apóstolo Paulo, rogando aos crentes que andem de modo digno da vocação, ou associado ao capítulo 5, verso 1, que ande como imitadores de Deus, ou associado ainda ao verso 8, que andem como filhos da luz. E para explicar como que nós devemos andar de modo digno do Evangelho, como nós devemos andar como imitadores de Deus, como filhos amados, e consequentemente como filhos da luz, ele então trabalha com alguns pontos que nós já mencionamos aí nessa sequência de estudos no início do capítulo 4, né, tratando de como devemos proceder, como devemos andar, uma vez que fomos agregados à família de Deus. E de um modo bastante resumido, no primeiro momento que estudamos aí essa parte, nós vimos que o andar como filho de luz, ou filho da luz, deve nos conduzir a andar segundo as virtudes que preservam a unidade da igreja. O capítulo 4, de 1 a 6, fala de tais virtudes. É inconcebível um crente viver de uma maneira com práticas ou virtudes desassociada ou divorciada do padrão das virtudes que nós vemos no próprio Cristo. Dentre elas, as citadas aqui, como humildade, mansidão, longanimidade e amor.
Mas também vimos que andar como filhos da luz significa que você tem que andar segundo o dom que você recebeu. Dons que visam o aperfeiçoamento, a edificação da própria igreja. Não é um dom para a sua própria exaltação, mas para a edificação do corpo. E aí, na sequência, ainda veremos que andar como filhos da luz significa andar em práticas que demonstram que eu passei pela conversão, que eu tenho uma nova vida em Cristo, que eu estou andando em santidade, como o próprio Deus é santo, que eu devo andar ainda em prudência, segundo o direcionamento da sabedoria que vem de Deus, que eu tenho que andar com uma vida cheia do Espírito Santo, que eu tenho que andar com sujeição em todos os relacionamentos humanos, seguindo o próprio exemplo de Cristo, e que eu devo andar em discernimento espiritual, visando a preservação ou a perseverança e o testemunho do próprio Evangelho. Nós estamos ainda no segundo ponto, que é o capítulo 4, do verso 7 a 16. Semana passada já tratamos da primeira parte. E estamos falando, portanto, sobre como andar como filhos da luz, segundo os dons que recebemos. Como que nós devemos andar segundo os dons que visam esse aperfeiçoamento e edificação da igreja. Semana passada ainda nós trabalhamos, irmãos, até reforçando sobre a ideia do que é dons, lembrando que para que haja tudo aquilo que Paulo descreve aqui nos versos que lemos, ou seja, que está em caixa alta no slide, né? Para que haja o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo, é necessário fundamentar que tudo isso só foi possível, ou só é possível, porque Cristo venceu. É assim que começa o início dessa perícope. Porque Cristo levou o cativeiro e dotou os homens. É possível agora, segundo os dons que ele mesmo concedeu, segundo a proporção que ele quis, cada um de nós usarmos tais dons para gerar o aperfeiçoamento, a edificação, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Logo, a vitória de Jesus é um mecanismo que gerou o fato dele conceder dons aos seus. Dons que ele concede, conforme nós vimos em 1 Coríntios 12, segundo lhe apraz o Espírito, concedendo individualmente a cada um dons específicos que não devem ser enterrados, como na parábola lá dos talentos, mas que devem ser colocados em prática de modo que produzam mais e mais talentos ainda, produzam mais frutos para a honra de Deus, porque quando ele voltar, nós teremos que prestar contas daquilo que recebemos. E você que passou pela conversão, você que foi atraído por Cristo e chegou à plenitude aí da família ou da comunhão da família da fé, você foi dotado, você tem pelo menos um dom, é isso que a palavra de Deus nos assegura. E que se você não colocar isso em prática, você não está andando de modo digno da vocação, você não está andando como um filho amado, imitando o próprio Deus, e você não está andando como filho da luz, aquele que saiu das trevas, foi retirado das trevas. Então, o grande desafio seu como cristão é, primeiro, descobrir qual é o seu dom. E isso você vai fazer a sua própria autoanálise, mas quem confirma isso, segundo a própria Escritura, é a igreja. O próprio corpo de Cristo vai identificar os dons que o próprio Deus te concedeu. Não parte do pressuposto, eu gostaria tanto de ter o dom tal. Não é você que quer, meu amigo. É Deus que te concede como lhe apraz e não como te apraz. Não é segundo o seu bel prazer. Um dos grandes erros de interpretação das igrejas pentecostais, quando se fala de dons em 1 Coríntios, quando lá no final, no verso 31, diz, procurai com zelo os melhores dons, ele acha que, então, você chega lá na sala de dons de Deus e aí começa, eu querer, qual que eu vou pedir, qual que eu vou receber e tomar para mim. Não, o próprio texto anterior diz que é Deus quem concede e concede como Ele quer. Quando ele diz, procurai com zelo os melhores dons, é o seguinte, olhe para a sua vida, veja quais os dons que você recebeu, e determinada situação que a igreja está passando, você vai procurar com zelo o dom que você recebeu, que é mais
propício e mais necessário para aquele momento específico da igreja. Porque é de acordo com as ferramentas que Deus te deu que você vai atuar para a edificação, aperfeiçoamento e o crescimento individual e da própria igreja. Então, a ideia dos dons deve te conduzir a compreender que Deus te concedeu segundo a vontade dele, mas que esses dons precisam ser usados para a glória dele, como nós lemos aqui no texto de Pedro durante a nossa liturgia. Sendo assim, irmãos, nós vimos que o próprio apóstolo Paulo, quando interpreta o Salmo 68, que ele cita aqui, né? Quando diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e com ele concedeu dons aos homens, Paulo vai dizer que esta ação de Cristo pela vitória dele na cruz, concedendo dádivas, como é traduzido lá no hebraico, é justamente os dons necessários para o aperfeiçoamento e edificação do próprio crente e, consequentemente, da igreja numa unidade de fé, que conduza para o mesmo pensamento e para uma mesma prática. Nós já tratamos disso falando a respeito da unidade, quando tratamos da primeira parte aqui de Efésios 4. Assim, andar, portanto, de um modo digno da vocação, que fomos chamados como imitadores de Deus, filhos da luz, implica em andar segundo os dons que recebemos de Jesus Cristo. Tratando ainda agora da particularidade do capítulo 4, que nós já vimos semana passada, nós vemos que esses dons, os quais nós devemos colocar em prática, eles foram concedidos por graça a cada um de nós. Nós não merecíamos essa capacitação. E o próprio Deus é quem nos concede esses dons para a sua própria glória. Vimos também que tais dons foram concedidos segundo aquilo que Cristo quis. Não é segundo aquilo que eu desejo, mas segundo os planos e os propósitos eternos de Deus para a nossa vida. Inclusive, a própria palavra do Senhor diz para nós tomarmos cuidado, no sentido de ansiarmos por dons que Deus resolveu não nos dar. Nós temos um exemplo claro nas Escrituras, que é de Simão, que chegou inclusive a querer dar dinheiro para Pedro, para participar de um ministério e receber um dom para qual Deus não o chamou. E o apóstolo Pedro olha para ele e fala assim, meu amigo, você não tem parte neste ministério. E o fato de você querer comprar o dom do Espírito te coloca em maus lençóis. Olha, eu vou orar para que Deus não pese a mão na sua cabeça. E aí Simão falou, pelo amor de Deus, então ora, para que Deus não pese a mão na minha cabeça. Então você tem que estar ciente, irmãos, que a vida da igreja não é uma empresa, onde você tem um plano de carreira, onde você chega, como tem algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, quando você chega como um simples membro, aí depois você fala assim, em um ano mais ou menos viro obreiro, aí depois de mais um ano mais ou menos eu compro uma pastinha de couro, viro diácono, compro um terninho, aí depois mais um ano, dependendo se eu me aproximar do pastor, e aí o pastor vai ver quanto que você está contribuindo, aí ele vai me pôr de presbítero. E aí sim, eu vou sentar no altar. Porque nas igrejas pentecostais, que exalta os homens, tem mais cadeira atrás do altar do que na frente. E sentar aqui atrás, junto com aqueles velhos, até dormindo no sermão, que já são pastores, que já devia estar na glória há muito tempo, é uma maior honra humana que alguém poderia ter. A igreja não é isso, meu amigo. Isso é um desfavor para a igreja. Isso é exaltação de homens. Primeiro, não é altar, porque o altar tinha no templo. O templo já foi destruído. O verdadeiro templo é Cristo. Você é o templo do Senhor. Então não tem altar. E segundo, não tem garantia de honra para quem senta no altar. Isso é um padrão puramente humano, dá até briga. Porque aí quanto mais perto você sentar do pastor mais velho que tiver, aquele que já está gagá, cheirando urina, quanto mais perto você sentar dele, parece que você tem mais honra.
Isso é puramente pensamentos humanos. É vergonha para o evangelho. Não edifica ninguém. E aí você vê gente brigando, e já vi lobby, né, de pessoas chegando no pastor no começo do ano e falou assim, pastor, eu vou dar uma oferta para a igreja, mas a minha esposa precisa ser a responsável pelo coral. Pastor, eu vou dar uma oferta pela igreja, mas o meu filho precisa tocar no louvor. Pastor, eu vou dar uma oferta na igreja, mas aí eu preciso ser, pelo menos, diácono, com vistas ao presbiterato. Isso não é igreja. A igreja tem como líder supremo o cabeça dela, que é Cristo. E que, segundo a vontade dele, ele concede dons como ele quer. E ele convida e convoca os seus como lhe apraz. Deus vai te dotar, a igreja vai reconhecer os dons que o Senhor te deu, e o Senhor te trará para exercer o ministério que ele quiser dentro da igreja do Senhor. Não é sua vontade, não é o seu desejo. É dependência do Espírito Santo de Deus. É assim que deveria ser. Vimos também que os dons concedidos por Cristo, justamente por sua vitória, têm o objetivo de glorificá-lo, encher todas as coisas. O texto que nós vimos, né, lá em Pedro, fala isso, que é tudo para a glória do próprio Cristo. E a ideia que nós vimos é que ele concedeu dons para serem usados. A exortação final da semana passada, em Mateus 25, diz que para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. O que recebeu 5 logo saiu para usar os talentos e dobrou. O que recebeu 2, de igual modo, assim fez, dobrou. E o que recebeu 1, ficou com medo do Senhor, enterrou. Quando o Senhor voltou para prestar contas, o Senhor dá uma dura terrível nesse que enterrou os talentos, tomando inclusive o talento dele e dando para aquele que tinha mais, e mandando esse cara correr. Você não serve, pode ir embora. Porque o Senhor nos salvou e nos chamou e nos dotou para servi-lo. Por isso nós cantamos no primeiro momento aqui, vamos nós trabalhar, irmãos. Prontamente, fielmente. Fomos chamados para isso. Ou como eu tenho dito nos últimos dias, você não foi chamado para ver a banda passar, mas você foi chamado para tocar na banda. Deus te salvou, Ele te vocacionou para que você ande de modo digno dessa vocação e atue no serviço ao Senhor. O crente de braço cruzado, meu amigo, ou ele não entendeu o que Cristo fez por ele, ou, na verdade, está atrás de algum outro benefício. E certamente será contado entre aqueles que no dia final vão dizer, Senhor, em teu nome eu até fiz isso, aquilo outro. Imagina, alguém que fez alguma coisa, recebe já um indicativo que eu não te conheço, apartai-vos de mim para praticar iniquidade, imagine você que ainda não faz nada. Se até por aqueles que faziam alguma coisa, mas não viviam uma vida espiritual de santidade, o próprio Cristo no dia final vai dizer, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Apesar deles terem feito um monte de coisa em nome de Cristo, imagine para aquele crente que não faz absolutamente nada para o Senhor. O que vai sobrar para você, meu amigo? Deus não te tirou das trevas, não te agregou como filho dele, para você ficar sem fazer nada para ele. É essa o grande ensinamento que o apóstolo Paulo está nos trazendo. Aí caminhando aqui na sequência, nós vemos ainda que esses dons, além desses 3 pontos que trabalhamos, eles foram concedidos visando o aperfeiçoamento dos santos, para que esses santos estejam preparados a servir de um modo melhor. Veja aí capítulo 4, verso 11. Nós já estudamos essa parte, ele diz, ele mesmo concedeu, ele falando de Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou seja, dotou pessoas
com os dons da palavra, com o ministério da pregação, com vistas ao quê? Com que objetivo? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Só para você ficar aperfeiçoado. É isso que está escrito aí? Não. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Os dons de ensino são usados para aperfeiçoar cada parte do corpo que recebeu dons distintos, para que você esteja agora pronto a desempenhar corretamente o dom que você recebeu. É através do ministério da palavra que você vai receber o direcionamento de como atuar corretamente no dom que você recebeu. Portanto, o dom visa esse aperfeiçoamento dos santos para que os santos sirvam mais e melhor para o desempenho do seu serviço. Ainda lá no verso 16, a parte A vai dizer: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A palavra ela vai ser ministrada ao ponto de te aperfeiçoar para que você entenda qual que é o seu trabalho nesse processo coletivo que é a igreja. Para que na sua parte você realize aquilo que Deus te concedeu, para que ao fazer da maneira correta você acabe gerando crescimento de todas as partes e fazendo com que a engrenagem realmente ande direito. Se você travar o processo, isso vai gerar uma dificuldade e vai gerar um problema da edificação da igreja como um todo, no coletivo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versos 9, 10 e 11, o 9 diz que devemos ser hospitaleiros, mas o verso 10 diz: servir uns aos outros. Foi o texto que nós lemos aqui na nossa liturgia, e eu quero pelo menos relembrar contigo, você não precisa abrir, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. E aí Pedro vai citar pelo menos dois, ou sintetizando, né? Aqueles que receberam dons da palavra e aqueles que receberam o dom de serviço, como o presbítero Roberto diz, tudo para gerar glória ao nome de Deus. Então veja, os dons são concedidos para gerar aperfeiçoamento que promova o desempenho correto de cada parte da igreja. Irmão, você não vai desempenhar o seu dom, ou desenvolver o seu dom, ou atuar na igreja do seu dom, segundo você pensa. Mesmo porque os seus pensamentos, como o meu, são depravados. Você não vai exercer o seu dom segundo, de acordo com o meu coração. O seu coração é pecaminoso, miserável. É por isso que ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque esses dons são os necessários para te direcionar como você vai aplicar o seu próprio dom. Porque alguém pode falar: não, pastor, eu recebi o dom de habilidades, tenho o dom da música, toco cuíca como ninguém. Parabéns para você, meu amigo. Mas o que nós vamos fazer? Uma escola de samba agora só porque você toca cuíca? Então, já que você tem dom de música, vamos aprender um instrumento que seja apto para conduzir a igreja na adoração e trazer a edificação para todo mundo. Uma cuíca aqui não vai ajudar em nada. Por mais que você seja o ás da cuíca. O seu dom ele precisa ser ministrado e estabelecido dentro daquilo que vai trazer edificação para a igreja. Pastor, eu tenho um dom maravilhoso de contar piada. Maravilha! Aí o que nós vamos fazer agora? O ministério da piada? Claro que não. Dentro do ensinamento bíblico nós temos outro tipo de ministério. Talvez o seu dom não seja de contar piada, mas justamente da comunicação. E aí você vai receber o ensinamento previsto nas Escrituras para ser direcionado, estar de certa forma sendo conduzido a desempenhar o dom que você recebeu
dentro do padrão que se espera para o corpo de Cristo. Portanto, todos os dons têm que estarem submissos à palavra, às sagradas Escrituras. O que mais nós podemos ver? Olhando ainda para Efésios, nós vemos que os dons foram concedidos não só para aperfeiçoar você, para desempenhar um bom serviço, mas para edificar a igreja como corpo de Cristo. Volte lá então, se você veio para Pedro, volte lá para Efésios. Se você está em Efésios, acompanhe comigo o final do verso 12. No início diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu corpo, e para o que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Final do verso 16. Efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Os dons que você recebeu, meu amigo, eles precisam gerar edificação. Os dons da palavra vão ser os instrumentos para te aperfeiçoar para o seu serviço. Mas o dom que você recebeu, que vai ser exercido agora de acordo com aquilo que os dons da palavra te direcionou, eles têm como objetivo gerar edificação. Você sabe o que é edificação? Esse termo está muito mais relacionado, talvez, ao contexto do Alex, né? De pedreiro. Edificar significa que você vai lá toda hora no final do dia e chuta o muro? Não. Significa que você vai pular tijolinho por tijolinho, né? E no final do dia ainda vai fazer as colunas para que esse tijolinho que você colocou lá fique firme, de fato edificado. Tem gente que fala assim, não, eu tenho dom, mas aí chega no fim do dia, chuta o muro, meu amigo. Eu já vi crente falar assim, pastor, eu tenho o dom da sinceridade. E aí, usando o dom da sinceridade, ele destrói metade do corpo. Isso não é dom, meu amigo, isso é pecado. Porque o dom precisa edificar. Se você quer saber como se você está utilizando corretamente o seu dom, é se isso tem produzido edificação de si mesmo e edificação do corpo. Isso tem trazido crescimento para aqueles que estão convivendo contigo. O exercício do seu dom tem edificado as pessoas, tem conduzido essas pessoas a servirem mais e de modo melhor. Ou você pensa que você que é o cabeça do negócio, então você chega, destrói tudo, derruba tudo. Eu sou assim mesmo, viu, pastor? Sim mesmo. Se você é assim mesmo, você precisa nascer de novo, porque não foi para essa vocação que Deus te chamou. O seu dom precisa gerar edificação. Se gerar divisão, se gerar conflito, se gerar briga, gerar trabalho para mim, que sou pastor, significa que você não está usando bem o seu dom. Não está edificando o próximo, não está edificando a igreja, não está edificando nem a si mesmo. Logo, os dons foram concedidos com esse objetivo: edificação do corpo de Cristo. Ele efetua o seu próprio aumento, como diz o final do verso 16, para edificação de si mesmo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, se você quiser me acompanhar lá, no capítulo 12, verso 25, você vai encontrar a seguinte afirmação, né? Falando ainda dos dons, dessa unidade da igreja, ele diz assim no 24, mas os nossos membros nobres nem têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja o quê? Divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor de quem? Uns dos outros. Se você quer saber se você está utilizando o seu dom corretamente, você tem que olhar para o resultado disso. O ministério que você está fazendo está edificando pessoas? Está cooperando para que os membros sejam
fortalecidos? Você tem produzido unidade, gerado crescimento, edificação? Tem gente que você coloca em vários ministérios da igreja, todo ministério que você coloca, o cara dá problema. Será que é todas as áreas da igreja que está com problema ou é esse indivíduo? Tem gente que vai para um determinado ministério, mas ele já vai para aquele determinado ministério para fazer uma confusão, para poder falar assim, não deu certo, pastor. Não dá. Meus amigos, se a sua cabeça entender que você foi alcançado pela graça de Cristo, dotado pela graça de Cristo, para ser instrumento da graça de Cristo, andando nas virtudes que nós já estudamos e exercendo o dom que você recebeu com aquelas virtudes de humildade, mansidão, longanimidade e amor, você vai ser bênção onde quer que te coloque. Mas se você não entender isso, se você achar isso como plano de carreira, ou se você quiser lá para, sei lá, receber alguma recompensa a mais que os outros, ou se sobressair a mais que os outros, você vai ser problema onde que te colocarem. Porque te falta o básico, o amor cristão. É preciso ter essa autoavaliação, irmãos. Tem gente que chega para Deus e fala assim, Senhor, não sei o que seria da tua igreja sem mim. Como se fosse o suprassumo. Você não é, meu amigo. Você está aqui para servir. Você foi dotado para, com virtudes, aplicar os dons. A gente vê, às vezes, em alguns departamentos, algum tipo de discussão, algum tipo de confusão, algum tipo de desinteligência. Pelo simples fato da pessoa não ter entendido o que de fato é servir uns aos outros em amor e gerar edificação mútua. Chega no coral, dá trabalho no coral. Você põe na cozinha, dá trabalho na cozinha. Você põe no departamento infantil, cria confusão no departamento infantil. Você põe em qualquer lugar que você pôr, porque é um indivíduo que não entendeu, não é o dom, não é o ministério, não é as pessoas. Agora, você precisa avaliar. Você está andando de acordo com a vocação que você foi chamado? Você está andando como imitador de Deus, como filho amado? Você está andando como aquele que foi tirado das trevas, como filho da luz, que deixou o velho homem lá fora, que morreu, que se despiu do velho homem e que está andando agora segundo o novo homem criado em Cristo? Se você tem noção disso, certamente você vai ser bênção. Mas se o velho homem ainda está com a visão errada do que é a igreja, meu amigo, você vai me desculpar, mas você vai dar trabalho. E não vai edificar. E sabe o que é pior? Você vai ser um empecilho para que outros sirvam. Porque tem gente que vai olhar e falar, eu vou entrar nesse ministério? Não dá. Com esse tipo de pessoa, não dá. Você ainda será um instrumento de estorvo, ao invés de edificação e de bênção. Então se autoavalie se você está andando de acordo com a vocação que você recebeu. O verso 27, ainda de 1 Coríntios 12, ainda vai dizer, ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui é o seguinte, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Não tem como você ganhar sozinho. Pastor, fui correr uma maratona, minha perna direita ganhou em primeiro lugar. O corpo não terminou, mas a perna direita ganhou em primeiro lugar. Tem jeito de fazer um negócio desse? Não tem. Hoje a gente corre tudo junto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e nos empenhando e nos ajudando mutuamente, irmãos, ou então nós vamos perder. Se nós não tivermos a noção exata do tamanho da graça, da riqueza da graça de Cristo que veio sobre nós, e não colocarmos isso como uma disposição sincera de andar em virtudes e segundo os dons que recebemos
para a edificação da igreja é a glória do nome de Cristo, nós não seremos bênção. E esse é o grande problema. Voltando aqui para Efésios, caminhando mais um pouquinho, nós vamos ver que esses dons também, eles foram concedidos para gerar padrão doutrinário. Volte lá, Efésios capítulo 4, verso 11, que trata lá dos apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, focando o ministério da palavra, e depois no 13 em diante, quando ele diz, até que todos cheguem à unidade do quê? A unidade da fé. Ou seja, ter o mesmo padrão, o mesmo pensamento e o mesmo parecer da fé. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Né? Deixa eu já ler lá para você ficar com isso em mente. Lá em 1 Coríntios 1,10, Paulo vai dizer assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja divisão entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e na mesma prática, ou no mesmo parecer. Então, tendo isso em mente, é o que Paulo vai dizer aqui aos Efésios, no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons visam gerar um padrão de estatura. Não adianta nada você ter um cara gigante e ter um nanico. Todo mundo precisa crescer numa perspectiva de um padrão doutrinário, de uma estatura perfeita, porque aí, então, o corpo vai funcionar direito. Imagine um corpo que, por uma série de situações, seja externa ou seja interna, acaba produzindo um membro raquítico. Uma perna eu tenho 1,5 m, na outra eu tenho 1,20 m. Isso vai produzir uma caminhada confortável? É óbvio que não. Os membros têm que estar todos na mesma estatura, do mesmo tamanho, no mesmo crescimento, no mesmo conhecimento, porque aí o organismo está em equilíbrio. E a concessão dos dons visa justamente esse padrão da unidade da fé, do pleno conhecimento, da perfeita varonilidade, da plenitude de Cristo, seguindo a verdade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e que efetua o seu próprio aumento para a glória dele. Não existe, irmãos, a possibilidade de buscarmos esse crescimento padrão sem as Escrituras. 1 Timóteo 3,16 vai dizer justamente da utilidade das Escrituras e que é através das Escrituras que nós podemos nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Sem conhecimento doutrinário, um padrão de unidade de fé, cada um vai querer andar para um lado, cada um vai querer experimentar um negócio diferente, e isso não vai gerar o crescimento esperado. Por isso, a sua responsabilidade como parte desse corpo é buscar conhecer cada vez mais as Sagradas Escrituras. É se alimentar daquilo que a igreja já tem te oferecido através dos ministérios da palavra. Porque senão vai ter gente que tem um conhecimento a uma estatura e outros nanicos. E vai dar trabalho, porque como que você anda? Como que você corre? Como que você realiza? Se o seu corpo é todo desfigurado, com membros com tamanhos diferentes, vai ser muito mais difícil a caminhada. Portanto, os dons, eles precisam gerar esse padrão doutrinário e esse crescimento previsto em Cristo. Pois ele é a cabeça. E o último ponto que eu quero trabalhar contigo, está aí de um modo mais focado no verso 14, que diz assim, que os dons foram concedidos para gerar
maturidade e fidelidade. Por que ele está falando tudo isso, né? De usar esses dons, de crescer, de edificar, chegar à estatura da plenitude de Cristo. Ele dá a finalidade no verso 14. Para que não mais sejamos como quem? Meninos, agitados de um lado para o outro, né? Nós que convivemos em família e temos crianças pequenas no nosso convívio como elementos participantes da adoração, né? Você sabe a luta que é para o pai e para a mãe manter, porque a criança não fica parada, ela fica agitada, né? E a própria igreja já está ciente disso, a gente tolera e sabe que o processo de ensino é esse mesmo, mas você vê, a criança pequena está ali, não para, não sossega, não consegue ficar quieto, não consegue observar. Aí conforme ela for crescendo, vai cheirando a maturidade, aí você tem que cutucar esse infeliz para ele mexer um pouco. Você fala, morreu, né? Mas o objetivo dos dons aqui é para que haja maturidade, para você não ficar mais como um menino agitado, sem perceber do que está acontecendo. E a outra linguagem que Paulo vai usar é que você, além de um menino que fica agitado de um lado para o outro, você também não seja um navio ou um barco sem leme, agitado de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O exercício dos dons, irmãos, é essencial para preservarmos uns aos outros quanto aos falsos ensinos, como eu já disse no ponto anterior. Porque vão surgir homens que usarão artimanha e astúcia para nos induzir ao erro. Se como igreja, como corpo, nós não usarmos os dons corretos, em especial os da palavra, para gerar edificação, crescimento, aperfeiçoamento, a maturidade, fidelidade doutrinal, a igreja estará à mercê de homens que usarão de artimanha e astúcia para nos conduzir a erros. E vira e mexe surge. Paulo mesmo diz que do nosso meio surgiriam esses lobos vorazes. Pessoas que vêm aparentemente com boas intenções, até jeitão de crente, mas começam a conviver conosco e dali a pouco começam a introduzir, dissimular algumas doutrinas que, se a igreja não estiver edificada segundo os dons que o próprio Deus nos concedeu, ela será levada de um lado para o outro pelos ventos de doutrinas. Talvez você tenha aí uns 20 anos de crente, você talvez se lembre de muitos movimentos dentro da igreja cristã que você fala assim, ai, que loucura é essa? Se você é crente talvez há um pouco mais de tempo, 40 anos, você vai se lembrar do próprio movimento de dom de línguas de novo, ou do dente de ouro, ou da bênção de Toronto, que é o riso, ou da unção do leão, que conduzia os homens a fazer xixi nas encruzilhadas da cidade. Cada besteira e asneira que já passou por dentro da igreja. E se a igreja não estivesse ali firmada no conhecimento doutrinário, a plenitude da estatura de Cristo, e pessoas trabalhando segundo os seus dons para manter tudo ali consolidado, bem ajustado, a igreja já não existiria mais, irmãos. Porque são tantos ventos de doutrinas que surgem a todos os instantes. E a segurança da igreja está na fidelidade dela à palavra. E para isso, pessoas precisam exercer corretamente os seus dons para produzir essa justa e perfeita colaboração de cada parte. Portanto, os dons, eles devem gerar maturidade e fidelidade, para que não mais sejamos como meninos agitados. Maturidade. E para que não mais sejamos induzidos ao erro por ventos de doutrinas, ou seja, fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos de 1 a 5, Paulo vai exortar a Timóteo nos seguintes termos:
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, ou seja, por quantas vezes for necessária, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às historinhas, a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, é através do exercício dos dons, da maneira correta, que nós vamos nos assegurar na sã doutrina e nos preservar diante desses falsos erros. Cada parte precisa estar ajustada, consolidada, para a edificação de si mesmo e a edificação do corpo, para a glória de Cristo. Isso nos conduz à unidade da fé, ao crescimento necessário e, ao mesmo tempo, o senso de responsabilidade que temos um para com os outros. Porque Deus não concedeu dons a uma única pessoa, todos os dons. Mas cada um de nós recebeu dons específicos e que só vai fazer sentido quando colocados em unidade. Se faltar, não vai gerar a perfeita plenitude. Vai faltar. A igreja vai ficar débil em alguma situação, em algum assunto. Por isso, o seu entendimento sobre os dons e o seu andar segundo a vocação, como imitador de Deus, como filho da luz, é essencial para a sua própria subsistência e para a subsistência do corpo, da própria igreja. Porque Deus te concedeu dons. Cristo, por vencer na cruz, deu dádivas a cada um de nós. É um privilégio. E quando você negligencia o fato de não servir no dom que Deus te deu, você está enterrando o seu talento. Você será prejudicado, mas também a igreja será prejudicada. Se queremos andar de modo digno da vocação, se queremos andar como filhos da luz, além das virtudes que já estudamos, nós também devemos andar segundo os dons que Cristo nos concedeu para o nosso próprio bem e para o bem da igreja. Concluindo, nós já vimos que devemos andar segundo as virtudes que preservam a unidade da igreja. E agora que devemos andar segundo os dons recebidos de Cristo, que preservam a unidade da fé, da doutrina, e que geram aperfeiçoamento, edificação de cada parte, um padrão doutrinário, crescimento da igreja, maturidade, fidelidade individual e coletiva, firmados em Cristo, que é a cabeça do corpo, a verdade em amor. Irmãos, recebemos dons pela graça de Deus para servirmos a igreja, que é o próprio corpo de Cristo. Cada parte aperfeiçoada por aqueles que exercem o dom do ministério da palavra precisa servir com o seu dom. Você não foi chamado para ver a banda passar. Se a graça de Cristo te alcançou, existe um lugar para você dentro deste corpo. E você precisa exercer o dom que você recebeu para gerar aperfeiçoamento, crescimento e edificação de cada parte. Se você falhar, toda a igreja sofre. E aí eu quero terminar o meu sermão te fazendo uma pergunta para que você reflita durante essa semana.
O que você tem feito com a proporção do dom de Cristo que você recebeu? Qual que é o seu lugar no corpo de Cristo? O que você tem feito diante daquele que te salvou? Irmãos, são muitas áreas que a igreja pode atuar. São muitos departamentos, ministérios. E certamente nós temos que crer nessa soberania de Deus, de que o Senhor, que te chamou e que te trouxe para congregar aqui nesta parte desse corpo de Cristo, dessa família de Cristo, é porque você recebeu dons que são necessários para essa comunidade. Não para a sua glória, não para a sua exaltação, mas para a sua própria edificação e para a edificação coletiva. O que você tem feito com a proporção do dom de Cristo que Ele te deu?